E nesse episódio vamos levar vocês a uma viagem no tempo e na história de Boston e dos Estados Unidos, o país que passou de uma colônia da Inglaterra à maior potência mundial. Vamos fazer a Freedom Trail, uma trilha de 4 km por dentro da cidade de Boston, passando por lugares que mudaram a história, provar a melhor culinária que encontramos pelo caminho, conhecer dentro de um navio de guerra jamais vencido, até chegarmos no monumento incrível, de 67 metros de altura, onde foi o palco de guerra em 1775. Venham com a gente para conhecer uma das trilhas mais importantes dos Estados Unidos. E a gente já começa o nosso tour, a nossa Freedom Trail, aqui no Boston Common, que é o parque mais antigo dos Estados Unidos. É o parque que é o palco de várias manifestações, vários encontros acontecem por aqui. E aqui é o Visitor Center, onde a gente acabou de comprar um mapa para ir seguindo. Partiu? Aqui atrás de mim vocês conseguem ver uma das pessoas que fazem o tour guiado. Você pode ver que ela tá vestida a caráter, né? Com a roupa da época. E eu não sei o valor do tour, mas eu vou descobrir e colocar aqui pra vocês. Galera, apesar da gente ter pego esse mapa aqui, né, que mostra a trilha, é muito fácil seguir a trilha porque ela é demarcada por esse tijolinho vermelho no chão. Toda a trilha é demarcada, então fica muito fácil acompanhar ela. Poder passear e explorar a cidade de Boston é algo que sempre nos deixou muito animados. Em mais de 5 anos morando aqui e conhecendo muitos lugares, com certeza consideramos essa cidade a nossa favorita. E a nossa segunda parada é aqui na sede do governo de Massachusetts. Vocês podem ver aquela cúpula ali que é bem bonita. No início, quando ela foi construída, era de madeira. Depois ela foi revestida de bronze. E depois, por último, esse dourado aí é ouro, galera. Foi revestida de folhas de ouro de 23 quilates. A gente pode colocar um pin ali para pedir oração pelo Brasil. Claro que a gente vai fazer isso, né? Estado de São Paulo, vamos mais ou menos aqui. Um guia pra gente ver, né, a galera que tá enterrada aqui até hoje. Ele só pediu pra retornar na saída. Devolver. A galera não, vê a lápide. Vê a lápide, eu não quero ver ninguém não. E a nossa quinta parada é aqui no King's Chapel. Para mim, esse é um dos prédios mais bonitos de Boston. Aqui foi a primeira escola latina dos Estados Unidos e várias daquelas pessoas que estão enterradas no cemitério que a gente viu agora já estudaram aqui. Inclusive, ex-presidentes dos Estados Unidos já estudaram aqui também. E, antigamente, aqui também era o City Hall, que era a prefeitura de Boston.
Durante toda a trilha vocês vão ver esses gift shop aqui, que você pode comprar uma lembrança de Boston, tem moletom, adesivo, um monte de coisa legal, galera. Continuando a trilha, aqui a gente chega da Old Corner Bookstore. Era uma loja de livros antigamente e hoje é um Chipotle, que é um restaurante de comida mexicana. E a nossa 8ª parada é aqui na Old South Meeting House, que traduzindo, né, a casa de reuniões aqui, que foi onde os colonos se reuniram para discutir a opressão dos britânicos. Bolsinha para carregar o cachorrinho. Tá fazendo a trilha também, ó. Ai, uma capinha. Tudo que eu queria. Gente, ó, nós ensaiamos para fazer essa trilha anos. Daí a gente falou assim, não, vamos num dia que não tá muito frio, né? Saiu de casa, tava 2 graus. Agora tá quanto? Acho que tá 8. Tá frio não, a mão tá que nem mexe mais, ó. Agora sim, cafezinho Preparados na mão. para espantar o frio. Nó, muito bem-vindo esse café, viu? E ó, continuando, a Freedom Trail também tem essas barraquinhas aqui, né? A gente mostrou para vocês os gift shop, né, que é a loja mesmo, mas tem essas aqui também, essas lojinhas de rua aqui que você vai ver por todo o caminho. E a nossa próxima parada já tá bem aqui, ó. Chegamos agora no ponto que eu acredito ser o principal aqui da trilha. A gente está na Old State House. Foi aqui que em 1976 foi lida pela primeira vez a Carta de Independência dos Estados Unidos. Aqui a gente chega no Faneuil Hall. Esse lugar ficou conhecido como berço da liberdade, porque muitas reuniões contra o governo britânico aconteceram aqui. Inclusive, esse da estátua é o Samuel Adams, que foi um dos responsáveis pela liberdade dos Estados Unidos na época. E aqui, essa estátua, ele tá nessa posição, né, de poder para representar a importância dele na história dos Estados Unidos. E também, um tempo depois, muitas reuniões contra a escravidão aconteceram nesse prédio. Aproveitando aí que a Lud falou do Samuel Adams para você, ele está aqui do nosso lado, a estátua, e do outro lado aqui, do lado dele, tem aqui a Samuel Adams, que é a cervejaria, que leva o nome dele. Muita gente aqui conhece Samuel Adams por causa da cerveja, né? Não sabe a importância que ele teve para a história dos Estados Unidos. Mas é uma cerveja que a gente gosta muito e a gente vai mostrar um pouco lá dentro para vocês. Lembrando que a gente sempre tem que apresentar um documento de identificação. Hello. Hello, how are we doing? Voltando à trilha, no alto do Faneuil Hall a gente pode ver um gafanhoto, que simboliza prosperidade para a cidade de Boston. E agora a gente vai conhecer lá dentro. Hoje em dia aqui é um lugar onde tem várias lojas, né, de lembrança de Boston e tal, e também é um museu. A parte de cima é um museu. E, se eu não me engano, é gratuito para visitar. Que lindo! Saindo aqui do Faneuil Hall, a gente já dá de cara com o Queen's Market, que não faz parte da Freedom Trail, mas vale muito a pena, porque é assim, né, um lugar muito histórico aqui em Boston, e ali dentro você pode encontrar várias comidas típicas de Boston, então vale muito a pena dar uma parada ali, mesmo não estando na trilha. E aqui, continuando
trilha, a gente passa por essa rua, que é lindíssima e tem os bares mais antigos dos Estados Unidos. Esse bar aqui tem o mesmo menu desde 1826. Várias figuras assim famosas e importantes vêm aqui para provar esse menu, mas aí no off dizem que não é muito bom não. E uma coisa bem legal desses bares aqui é que eles mantiveram a decoração antiga, né? Lógico que passou por algumas reformas, porque tem bar aqui de 1793, 1773, bem antigo, mas eles mantiveram a decoração antiga que fica muito bonita. E a nossa 12ª parada é aqui na casa de Paul Revere. Ele é, assim, um dos filhos da liberdade. Junto com Samuel Adams, foi outra figura muito importante que lutou pela liberdade dos Estados Unidos. Ele também ficou muito conhecido pela cavalgada que ele fez daqui de Boston até Lexington para avisar os americanos que os britânicos estavam vindo para lutar na guerra. E agora chegamos num ponto aqui da trilha e a gente está entrando num dos bairros mais bonitos aqui de Boston, que é a Little Italy. É um bairro muito famoso por ter muito comércio, né? Muitos imigrantes italianos aqui. Então, quem puder vir pra cá, aproveitar a culinária, tem muita coisa gostosa aqui, muita massa, com certeza, né? E é um lugar que a gente gosta muito de vir. E fica a dica aí pra vocês. Aproveitando que a gente está passando aqui pela Little Italy, a gente parou no restaurante Cantina, um restaurante italiano, óbvio, e a gente pediu uma cerveja também do Samuel Adams. Essa aqui é a Oktoberfest. Saúde! A gente está aqui com o Omar, ele vai contar um pouquinho sobre a história do restaurante. This is the Cantina Italiana. It's been here since 1931. It's one of the oldest restaurants in North End. We know it for a fresh pasta. We know a pasta called bomboloto, and this pasta is shaped is like a wagon wheel. We've been having like a generation after generation. I will bring you some. Thank you. Oh my goodness. Sofficelli cheese. Pesto pasta is homemade. Oh. The veal is like a 3 layers. You get the veal scallopini, eggplant, and cheese on the top. And the pasta, look at the shape inside. This is what it looks like. This is called bombolote pasta, fresh. We make it daily. Queijo parmesão esse. Parmigiana cheese. Would you like more? That's perfect. Thank Sir, you. my pleasure. Yeah, please. Would you like more? Little bit more, please. Of course, sir. Ele vai mostrar pra gente como a massa é fresca. Okay, this is the bombolote pasta. Just want to prove to you that it's fresh. You can see. See, pasta usually is hard. Agora na saída, cheers! Presenteados. Ganhamos um limoncello. Ele falou que é bom pra digestão. Isso é bom pra digestão, não sei, mas que vai chapar a gente. Vamos continuar a trilha agora. É álcool, hein? Acabamos de sair do restaurante. Nossa, estamos até tristes agora, gente. Nossa senhora, Como é que faz pra continuar? A gente nem tava com muita fome, mas aí a gente chegou lá, pediu um prato, que tava, ó, deliciosa. Nota 10 pra esse lugar, viu? Muito bom. Atendimento bom, tudo bom. Tudo ótimo. O nosso plano era pegar um cannoli, mas, gente, não vai rolar, não. Vamos continuar a trilha mesmo. E aqui a gente encontra uma estátua do Paul Revere.
as plaquinhas com o nome dos soldados que já lutaram na guerra. Lutaram na guerra do Iraque. Eu acho muito bonito o quanto que eles dão valor na história dos Estados Unidos, sabe? Aqui é uma das paradas na Freedom Trail, porque muitas pessoas que participaram da Guerra do Chá estão enterradas aqui. A Guerra do Chá é quando alguns americanos revolucionários se revoltaram contra as taxas que os ingleses colocavam sobre a América aqui, e eles jogaram várias caixas de chá que eram dos ingleses, jogaram no mar, e os revolucionários estão enterrados por aqui. E a nossa última parada é aquilo lá, ó. Vamos ter que caminhar até lá. Essa está sendo a caminhada mais longa de um ponto para o outro. E aqui a gente passa do lado do TD Garden, que é o estádio do Celtics, o time de basquete aqui de Boston, e também da ponte, que é um dos símbolos de Boston. Quando essa ponte foi inaugurada, ela foi muito polêmica e colocaram elefantes para passar em cima dela para garantir que ela era segura. Chegamos agora na nossa penúltima parada. A gente está aqui agora com o USS Constitution. É um navio da Marinha Americana e ele é muito conhecido aqui por nunca ter sido derrotado. Por isso ele leva o apelido, né, de Ironside, que seria laterais de ferro. E o melhor de tudo é que a gente pode conhecer ele lá dentro. Foi de graça, antes era $5 e hoje a gente não pagou nada. Fomos entrando, passando pela segurança e agora a gente conhece lá dentro. Bora lá? Olha que interessante, os canhões têm nomes, ó. United Jars, Brother Jonathan. Será que é a pessoa que cuidava desse canhão? Não sei. Tem mais um lugar, bora lá? Se andar bem mais baixo, né? Bem mais baixo, bem mais baixo, ó. Olha só que legal, galera. Essas redes aqui é onde o pessoal do exército dormia. Eles faziam um turno de 8 em 8 horas aqui para descansar. As pessoas que trabalhavam aqui. Tava falando ali que o capitão tinha a única coisa que todo mundo invejava: espaço. Porque era muito apertado aqui e aqui era o único lugar que ele conseguia ter espaço para pensar. Porque uma decisão dele podia perder ou ganhar a batalha ou a guerra. Aqui de fora dá pra ver certinho, ó, cada pontinho vermelho desse é um canhão, ó. Que navio mais lindo. Quase. Última parada, vamos embora.
Nossa última parada é aqui no Bunker Hill Monument, é um símbolo importante aqui, que foi onde foi travada a primeira Batalha da Revolução. Ele começou a ser construído em 1825 e terminou em 1843. E aqui a gente finaliza a Freedom Trail. Mais um passeio, uma trilha muito boa de fazer, galera. Fica a dica pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco da história da Revolução dos Estados Unidos, que foi um marco muito importante aqui na cidade de Boston. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com quem você acha que vai gostar desse vídeo. A gente se vê na próxima. Bye!